O tema hoje nós vamos falar sobre Cristo, o caminho da vida. Não é isso, Gleice? Exatamente. E a primeira pergunta que eu já passo aqui para nós é o seguinte: o que Jesus declara sobre si mesmo? O que é que nosso Deus, nosso Jesus, declara sobre a si mesmo? Temos vários textos da Bíblia onde ele apresenta dizendo que ele era o pão da vida, né? A água da vida, eu sou, né? Então, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, tudo, né? Tem muitos textos bíblicos relacionados a o que é Jesus, né? O que ele declara de si mesmo. Mas, com relação ao tema de hoje, nós vamos ler João 14:6. O que é que diz lá, Leandro, em João 14:6? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, não existe Deus nenhum, né? Nem Buda, nem Maomé ou qualquer outro Deus que você queira colocar aí. Não existe o caminho, né? O verdadeiro que leve ao Pai, né? Que leve à salvação, né? Que leve ao caminho da vida e da verdade, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há Maria, né? Por mais que Maria tenha sido uma mulher santa, né? Que gerou o nosso Salvador Jesus Cristo, né? Uma mulher escolhida, especial, escolhida por Deus para que pudesse ali Deus usá-la para que o Salvador pudesse nascer dela, né? Mas só Jesus Cristo é o nosso intercessor, aquele que faz a ligação, a ponte de nós para com Deus. Lá em Timóteo mesmo fala, né, Grace, que só há um intercessor entre nós e Deus, né? E Deus, né? Jesus Cristo. Que é né? Jesus Cristo, o homem, né? Exatamente. A gente também já comentamos já sobre isso aqui também, né? Já falamos sobre isso, que não tem nenhuma pessoa que possa interceder por nossos pecados se não for Cristo, né? Cristo é o único que pode interceder. Ele que foi o único que pagou o preço, né? E que venceu a morte, né? Maria hoje ela dorme, né? Ela dorme no pó da terra. Então Cristo não. Cristo, ele não dorme. Ressuscitou Cristo e está subiu ao céu, lá né? no céu, né? À destra de Deus, né? Então a gente já tira por aí. E a segunda pergunta é: qual é a condição de todos os homens? Tem uma condição aí, no caso, tem uma Qual a condição condição, aí, né? qual a condição aí de todos os Que homens, se né? encontra o ser humano, né? A Isso, condição, né? isso. Lê pra gente, Leandro, Gálatas 3:22 e depois Romanos 3:23. Por favor. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tá, esse versículo aí de Gálatas 3:22 a gente vai explicar ele um pouquinho mais no final, porque ele vai se repetir aqui. Mas em Romanos 3:23 diz: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Ou estão destituídos da glória de Deus, né? Tem traduções que dizem assim. Então, todos pecaram, né? Todos nós somos pecadores, E né? carecem da glória de Deus, né? Então, essa é a resposta, né? E aí a terceira é o seguinte: qual o salário do pecado? Existe um preço aí, o pecado depois que nossos pais pecaram. Nossos pais, que a gente fala, é Adão e Eva, né? Sempre eu vou estar falando assim, porque é assim que a gente entende, né? Que foram nossos pais, né? Nossos primeiros pais. E aí existe um salário do pecado, no caso. Sim, com certeza. Leandro, lê pra gente Romanos 6:23. O que é que diz lá? Porque o salário do pecado é a morte. É a morte, né? Então, se a condição de todo ser humano, a Bíblia diz que todos pecaram, então o que estaria sujeito a cada ser humano? A morte, né? Porque qualquer um que cometesse pecado estaria sujeito à morte, não simplesmente à morte física, mas à morte eterna. Então, o ser humano estava totalmente perdido, porque a única forma dele pagar, né, o preço do pecado era morrendo. Acabou. E daí acabava, né? Não existiria mais. Então essa era a condição de todo ser humano. A quarta pergunta, ela diz o seguinte: quantos foram atingidos pela transgressão de Adão? Tá. A gente vai ler
é um versículo conhecido, Romanos 15, 12, né? E a gente vai interpretar o texto da forma como está escrito, né? Porque tem pessoas que usam desse versículo bíblico para falar sobre a questão do pecado original, né? Tal. A gente entende muito bem. Mas lê pra gente, Leandro, Romanos 5,12. O que é que diz Romanos 5,12? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, entenda bem, veja só. Aí diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, de fato, entrou o pecado no mundo através de um só homem. Adão. Adão não Isso. pecou, o pecado não entrou no mundo? Enfim. Aí ele diz: e o pecado a morte, como a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Porque ele pecou, estava sujeito à morte, porque Deus disse: olha, no dia que deles comer, certamente tu vai morrer. De fato, eles morreram. Espiritualmente falando, eles morreram, né? Carnalmente, eles não morreram naquele dia, mas mereciam a morte, né? Mas Deus já havia tido um plano, né? Se o ser humano cair em tentação, tem um plano para eles. Então, houve morte naquele dia. Tanto a morte espiritual, como também a morte física, que foi a do Cordeiro, né? Que substituiu o ser humano. Aí, bem, então está correto, hein? O pecado entrou através de um só homem, Adão. Aí diz também, aí o pecado de Adão gerou morte para ele. Aí ele diz aqui também, assim também, a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Porque todos pecaram. Então, já que todos pecaram, a condição de todo ser humano era a morte, né? Não foi por conta do pecado de Adão que agora todos pecam. Não, todos pecam porque são falhos, né? Tem a natureza pecaminosa e muitas vezes a gente deixa levar pelos prazeres, as satisfações da carne, né? Mas a Bíblia diz que a gente deve mortificar a carne, né? Deve sacrificar o nosso eu e viver para Cristo, né? Viver no Espírito, né? Porque também quando eles pecaram, não existia o pecado. Quando eles pecaram, o que aconteceu? O pecado, ele alastrou, né? Ele se espalhou por todos o mundo, né? E está, né? Alastrado por todo mundo. Então O não ser tem humano como... conheceu, né? A Bíblia diz que o homem se tornou conhecedor do bem e do mal, né? Justamente. Por se tornar conhecedor do bem e do mal, aí há uma escolha, né? Se a gente quer seguir o mal ou quer seguir o bem, né? Isso mesmo. Porque é a mesma condição que aconteceu lá no céu, Arrigo, né? Não, Satanás se rebelou contra Deus, né? O orgulho, né? Encheu ali seu coração de querer ser igual a Deus, ser semelhante a Deus. E assim ele começou a gerar dúvidas na cabeça né? Então dos anjos, né? dos anjos. Então assim, todo ser humano, ele é tentado, ele foi tentado, né? A gente vai falar mais sobre esse assunto, vamos para 5 agora, vamos né? lá, para 5. Qual o dom de Deus? Qual o dom de Deus aí? Está em Romanos 6:23. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Então, o dom gratuito, o que é o dom gratuito, né? É a graça imerecedora, né? É Jesus Cristo, né? É Ele que é o autor da vida e o doador da vida, né? É de graça, o dom né? gratuito de Deus, gratuito porque é de graça, né? Que é de graça, mas não foi de graça, né? Puxa aí para Deus de e seu graça, filho, mas né? não foi de graça, isso é Então, verdade. a vida eterna, né? O dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a resposta aí. Na sexta diz, quantos podem receber esse dom? Né? A gente sabe que é de graça. Quantos, mas será que quantos? Será que só quem pode? Só quem pode receber esse dom aí de Deus? Será que só tem só um povo escolhido? Será que é só aquele povo ali escolhido? Ou é todos? João 3,16 é um texto bastante conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler agora em Apocalipse 22:17 para ver o que é que diz. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. E quem quiser receber de graça a água da vida, que é Cristo Jesus, né? É para todos, né? É para todos, né? Mas é para quem quer, né? Para quem quer, né? E a noiva dizem, né? Vem, né? É igual aqui, ó. Leandro trouxe essa água aqui para o bebê.
Mas se eu quiser beber, eu bebo. Se eu não quiser, eu não bebo. A água foi mesmo jeito, oferecida, né? A água foi oferecida, entendeu? Então é do mesmo jeito, é para todos. Agora é para quem quer. E a 8, ela diz o seguinte: ao recebermos o filho, o que mais recebemos? Veja só, nós já recebemos o filho, o que mais recebemos, né? Nós já recebemos já o filho, mas o que mais ainda, né, podemos receber? Ok. 1 João 5,11 é a resposta. 5,12. 5:12. Aquele que tem o filho tem a vida. Amém. Não, essa pergunta que tu fez, Arrigo, foi a pergunta 7. Porque tu pulou uma pergunta, né? Por isso que eu disse Foi João isso 5,11. mesmo. Então é verdade. vamos na sequência. Então, peraí. Então, Em quem está a vida, né? Não, então realmente. Então aí vai ser em quem está a vida, né? Pronto, agora para ler. Aí é 1 João 5,11. 5,11. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Está no filho. Está no seu filho, né? Então a vida eterna é esta, né? A Essa vida está no pergunta seu filho, era né? em quem está a vida, né? E aí a resposta é esta vida está no seu No filho. seu filho. né? Agora entra, né? Ao recebermos o filho, o que mais recebemos, né? Aí agora vai João 5,12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Amém. Então, recebemos, além de termos o filho, né? Temos a vida, né? A 9 é que perda Perda sofrem, né? que perda sofrem os que não o aceitam, né? Que perda, o que é que eles perdem em não aceitar essa vida, né? Não aceitar o filho, né? O filho de Deus. 1 João 5,12. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, é o oposto, Então, é o tá, né? oposto, né? Quem Então, aceitar aquele que tem o aceita, filho tem. tem a vida É eterna, aquele né? que não aceita, não tem. Não tem, né? É bem claro e bem simples, né? Não tem o que a gente falar aqui, mas a 10... Deixa, o Arrigo, a gente tava falando sobre a questão, né? A quem recebe, né? Esse chamado, né? Quantos podem receber esse dom, né? A gente leu lá em Apocalipse dizendo quem quiser. O texto diz quem quiser, né? Tem um texto bastante interessante também lá em Isaías 55, verso 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, né? Então, esse texto é bastante interessante, né? Tem um texto que diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém. Tem vários textos que a gente poderia estar citando aqui, né? Uhum. Mas pode prosseguir. A 10 é de que outro modo é exposto essa mesma verdade. De que outro modo é exposto essa mesma verdade. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Então aí aqui a gente já vê já uma outra condição, né? Aqui a gente já vê uma condição, que aquele que crê tem a vida, mas aquele que não crê e é rebelde contra o Filho não verá a vida. A gente pode né? a gente já pode aprender outro negócio aí. Quem crê no Filho tem a vida. Aí você pergunta para muitas pessoas, é claro que a maioria vai dizer, não, eu creio em Jesus Cristo, né? A Bíblia diz que não é somente crer, né? Porque o próprio diabo crê Uhum. que treme, né? Ah, Então a condição não é essa. Mas o texto de João 3,36, ele responde, todavia se mantém rebelde contra o Filho, essa rebeldia é não aceitar. não aceitar e lhe obedecer, Uhum. aí sim não terá vida, né? Então a gente temos que crer, esse crer, você crê, então se você acredita, então você obedece. Uhum. Se você não obedece é porque você não acredita, né? exato. Isso mesmo. Então essa é a condição, né? Isso mesmo. Tendo alguém verdadeiramente recebido Cristo, que espécie de vida se manifesta em tal pessoa? É isso que a gente estava comentando, né? Não é somente crer.
tem que obedecer, né? Então, quando alguém recebe verdadeiramente a Cristo, que espécie de vida se é manifestada nessa pessoa, né? Aí, Gálatas 2, 19, 20. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Amém. Pois é, olha só, Romanos, no capítulo 7, que é um dos capítulos mais controverso, né, entre o nosso meio cristão, onde fala, né, que o bem que eu quero fazer, se eu não faço, o mal que eu não quero fazer, se eu faço, né? Uhum. Porque fala, né, que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Mas, assim, ele tá, se a gente parar para observar, ou esse texto está falando, né, da condição quando Paulo conheceu o verdadeiro evangelho, ou no seu início da sua jornada, da sua trajetória cristã, né, que ele tinha essa luta contra a carne e o espírito. E, de fato, nós o temos, né? Mas ela não mais o dominou mais porque ele deixou que Cristo agora vivesse nele, não mais ele vivendo por ele mesmo, né? Na sua condição, né? No seu estado pecaminoso e nem nas suas próprias forças. Mas agora o Espírito de Deus e a graça de Jesus Cristo agora se apoderou da vida de Paulo e agora ele vive com obediência a Deus, né? Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Agora ele vive para Deus, né? Amém, amém. E ele dá esse conselho, né? Agora, pois, já não há nenhuma condenação, né? Quando ele desesperadamente, no início da sua trajetória, ele falou, quem me livrará do corpo desta morte, né? Miserável homem que eu sou, né? Aí ele diz, agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o segredo está aí, é andar no Espírito, né? Amém. Amém. Qual é a condição de todos antes de serem vivificados em Cristo? Qual é a condição de todos antes de serem vivificados em Cristo? Ok. Efésios 2, 4, 5 e 6, não é isso? Pode ler, Leandro. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, essa era a condição de todo ser humano, né? Estavam mortos em seus delitos e pecados, né? Efésios 2, né? Eu até queria abrir aqui, deixa eu ver se eu abro aqui bem ligeirinho aqui, Efésios 2 na minha Bíblia aqui, né? Qual é a condição de todos, ou qual era a condição de todos antes de serem vivificados em Cristo, não é isso? Então, a condição era essa, né? Deixa eu ver se eu abro aqui Efésios capítulo 2, verso 4 e 5, né? Quando ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, no passado, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo pela graça, sois salvos, né? E ele pede para que a gente ande em novidade de vida, né? Pede para que a gente, que nós fomos criados, né? Por ele, né? Para que a gente possa fazer as boas obras, né? Nos quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela, né? É o que diz aqui em Efésios, a partir do versículo 1. Então, essa era a condição de todo ser humano, né? Como é chamado essa mudança da morte para a vida? Como é chamada essa mudança aí? De morte para a vida. Pois foste regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é eternamente. 1 Pedro 1:23. Então, essa mudança, Arrigo, aí, como é que é chamada? Eles chamaram de regeneração. Eles foram regenerados, né? Pelo poder de Deus, né?
não de semente corruptível, né? Mas de semente incorruptível, né? Mediante a palavra de Deus, o qual vive e é eternamente, permanente, né? Então, é chamado de regeneração. Quando um homem transgrediu pela primeira vez, o que foi feito para evitar que vivesse eternamente em pecado? Aí nós vamos lá, né? Porque quando Jesus disse, né, que não poderia comer, né, poderia comer de todos os frutos, mas aquele ali entre o bem e o mal, né, fruto do bem e o mal, ele não poderia comer. Não poderia comer, né? E aí eles comeram. E aí o que foi que Jesus teve que fazer para que evitasse a eles não viver eternamente ao pecado, né? A não ser pecador Pra até sempre, né? para sempre. Misericórdia, Jesus. Gênesis 3, 22 e 24, né? Assim, para que não estenda a mão. E tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O lançou fora do jardim do Éden. Colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada, que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. A gente temos até um vídeo lá no canal que a gente falou sobre essa questão da árvore da vida, né? Do comer, né? E viver eternamente, né? Se lá no céu teria essa árvore, e tem, como diz lá em Apocalipse capítulo 22, né? E que a gente vai comer dessa árvore para que a gente possa viver eternamente. Teve até um certo irmão que ele disse assim, lá no céu não vai ter árvore da vida. Ele disse, como não está escrito aqui? Não, mas isso aí é uma alegoria, né? Mas que é representado por Jesus Cristo. Cristo é a nossa árvore da vida, né? A gente não vai depender de uma árvore para comer, para viver eternamente. Ora, se Deus dá autoridade para que tal coisa seja assim, então é tudo sobre a vontade de Deus, né? Se ele pôs a árvore da vida ali, do bem, do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida ali, para que se comesse ele viveria eternamente, é porque ele deu a autoridade àquela árvore, que se alguém comesse, ia viver eternamente. Uhum. É a mesma coisa quando você, por exemplo, a mulher que tem um filho, né, foi gerada ali na minha barriga. Então, assim, foi gerado devido à consequência da relação entre uma mulher, certo? E onde é que Deus entra nessa história? Ora, ele deu autoridade para que a mulher pudesse gerar o filho, né? Ela gerou o filho, realmente ela deu a luz a um filho, mas por autoridade e poder que Deus deu ao ser humano para que isso acontecesse. Entendeu? Então, o que é que Deus fez? Para que ele não estenda a sua mão à árvore da vida, a gente vai expulsar ele do jardim, né? Porque a condição do ser humano, a gente está falando bem de Adão e Eva ali, mas Deus pensou no que o ser humano poderia se tornar, né? Então, quando as pessoas começassem a se envelhecer, né? Imagina só, se tivesse uma fonte de água da vida, né? Ninguém queria envelhecer e morrer. Quando soubesse que ele estaria perto da sua morte, ele queria dar um mergulho ali na fonte da água da vida para viver eternamente. Então, imagina a loucura que seria esse mundo, das pessoas ali pulando ali o jardim para querer comer da fruta, para que não chegasse o estado da morte, né? E você vê, né, Gleice? Você vê que Jesus ainda fazendo isso, né? Tirando Adão e Eva, né? Para o bem deles mesmo, né? Que não foi porque Jesus foi mal, não. Foi para o bem deles mesmo. Você vê que um certo tempo Jesus se arrependeu de ter criado a humanidade, porque a humanidade estava demais, né? Continuamente má. Aí do que ele fez? Vou destruir tudo, né? E destruiu, né? E só não a gente sabe, né? Que só não Noé e a família, né? Mas foi destruído tudo, né? Diz que até o próprio Satanás ele teve medo, pavor, né? Da grande destruição. E mais você vê que Jesus depois veio e diz assim, não, olha, eu vou fazer agora uma nova aliança, né? Não vou destruir mais a humanidade mais com água, né? Então você vê que
a gente voltando, né, você vê que mesmo, e olha que eles, né, não tinha esse poder. Imagina se eles tivessem isso aí, imagina se eles pudessem, como o Gleice colocou aqui, um exemplo aqui, de quando tivesse ficando quase para morrer, aquela criatura, não, vou Podia pular ali vou pular e desesperadamente vou ficar jovem de novo. Misericórdia. A Então briga Jesus sabia de seguinte. tudo, Jesus sabe de tudo, né? Então tudo era propósito para a gente mesmo, bem para nós próprios, né? Vamos seguir, Vamos né? seguir. Bem rapidinho aqui pra Qual foi um dos propósitos da morte de Cristo? Qual foi um dos propósitos da morte de Cristo? Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, olha só, esse texto é interessante. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, com E maiúsculo, está se referindo a Jesus Cristo aqui, igualmente participou. Era necessário que Cristo participasse na natureza humana para que pudesse, né, morrer pelos nossos pecados. Né? Jesus, ele simplesmente morreu pelos pecados, mas ele se transformou em figura humana para que ele pudesse deixar o nosso exemplo, né? Porque senão a gente ia entrar em desculpa aí, né? Não sei o que, essa é a nossa condição, a gente não tem como viver em obediência, a gente sempre vai transgredir Então os mandamentos de Deus, mesmo, né? Então vamos pecar mesmo, né? Se o né? pecado gerar morte, então tem que destruir as obras do diabo, né? Tem que destruir as obras do diabo, né? Tanto Cristo veio para pagar o preço da morte, como também ele veio também demonstrar e dar poder para que a gente possa viver em obediência. Amém. A 16 é de quem Abraão receberá a herança futura. Gênesis 2, 12, 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ok. Então, darei à tua descendência esta terra, né? De quem Abraão receberá a herança futura, né? Do próprio Senhor, Jesus Cristo. Pode continuar. Vamos continuar porque o nosso tempo já está se esgotando. Isso aqui. mesmo. Quantos estavam incluídos, né? nas promessas feitas por Deus a Abraão. Pode ler. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Todas as nações da terra Atos estavam 3, 25. incluídas nas promessas feitas a Deus e Abraão. Todas as nações da terra. A quem se refere a palavra semente nessas promessas? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Gálatas 3,16. Então, quando lá em Gênesis fala sobre a descendência, né, de Abraão, não estava falando, né, do povo que seria gerado ali através de seu filho, né, se falando de muitos, né, a descendência que era Cristo, né, o descendente, né, de Abraão, Cristo, né. O que tornaria inútil a morte de Cristo? Será que tinha alguma coisa aí que tornaria inútil a morte de Cristo? Pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Em vão, né? Pronto. Se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, assim, como a gente falou no início, né? O salário do pecado é a morte, né? Não tinha nenhuma outra condição em que pudesse pagar, né, essa dívida aí se não fosse com a morte. Você poderia trabalhar sua vida toda, acumular as riquezas que fosse desse mundo para poder pagar o preço do pecado que ninguém tinha condições de pagar, só morrendo. Poderia até ser bonzinho também, né? Você poderia assim, não, Senhor, eu pequei, certo, o salário do pecado é a morte, agora eu vou viver em obediência, em plena obediência, não vou pecar mais. Já era. Pecou, a condição dele era morte. Isso mesmo. Porque são todos
postos, porque são todos postos sobre o pecado. Gálatas 3:22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Okay. A Escritura encerrou tudo sobre o pecado, né? Repetindo aqui o texto que a gente tinha lido no início, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem, né? Mediante a fé em Jesus Cristo. É isso. Precisa crer, né? Uhum. A penúltima, como então Todos todos se tornam filhos de filhos Deus. de Deus, né? Gálatas 3:26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém. Ok, então, Então ele diz aqui que todos nós somos filhos de Deus, né? mediante a fé em Cristo Jesus, né? E a 22, né? Pra A finalizar, última, né? juntamente com quem não... São, né? Isso, juntamente com quem são herdeiros os filhos de Deus. Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. Cordeiros com Cristo, né? Cristo, né? Amém. Então, pessoal, mediante a fé, né? Pois todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, né? Fala que ele é o primogênito, né? Mas quando a Bíblia fala de um primogênito, né? Que ele é o primeiro, né? É porque a Bíblia fala que ele é, a gente pode chamá-lo também de irmão, né? Irmão, né? Ele é o nosso irmão mais velho na carne, né? E essa é a condição que ele vai estar por toda a eternidade, né? Em condição humana, né? Que ele se submeteu para que pudesse salvar a humanidade. Então, por isso que ele tem esse título como o Filho de Deus. Ele ele ressuscitou, né? Para que nos desse vida. E Deus, assim, o devolveu o reino, o poder que ele tinha, né? A glória que ele tinha antes que Deus tinha formado o mundo, né? Deus deu essa autoridade novamente porque a Bíblia tinha dito, né? Que ele se esvaziou de si mesmo, né? Assumindo a forma de servo, né? De ser humano, né? E Deus teria que devolver essa depois que ele vencesse, né? A morte, né? Então, por isso que ele é o nosso irmão mais velho. E nós somos herdeiros, né? Herdeiros de Deus, né? Nós temos agora esse direito, né? E co-herdeiro com Cristo porque ele venceu a morte. A gente poderia muito bem falar mais sobre esse assunto, explanar, nos aprofundar, mas como nosso tempo acabou aqui, a gente vai encerrar o nosso programa aqui ouvindo uma música, certo? Deixa eu soltar aqui uma música aqui.